Uma das perguntas mais frequentes sobre torres de resfriamento: como prolongar a vida útil da torre? É um assunto muito importante, pois as ações para prolongar a vida útil da torre também proporcionam conforto no processo e aumentam a vida útil. Além disso, isso aumenta a eficiência. Podemos reunir o que precisa ser feito na torre em alguns tópicos principais. Um é a filtração, o segundo é a dosagem e o terceiro é a manutenção. A filtração permite que você reduza a quantidade de sólidos suspensos. Existe um valor limite fornecido pelo fabricante para sólidos suspensos e ao enchimento dentro da sua torre. Você precisa se manter abaixo desse valor limite. Para se manter abaixo, é necessário coletar uma amostra da água e verificar o SSM. Você verifica quantos ppm de sólidos suspensos existem. Se estiver acima do valor desejado, você adiciona uma filtragem. Se ainda assim não conseguir atingir o valor desejado, utiliza um filtro com poros mais finos. Se isso também não funcionar, pode-se recorrer à ultrafiltração ou até à osmose reversa. Quando você consegue isso, os pequenos acúmulos sobre o enchimento diminuem. Problema do enchimento: sólidos suspensos acumulam, formando camada que com anos seca e vira crosta endurecida. Isso é um problema estrutural estático para o suporte. E como não consegue fornecer a superfície de evaporação, deixa de cumprir sua função de resfriamento. Depois, não há mais volta. Os métodos servem para evitar que isso aconteça. Depois que isso ocorre, você é obrigado a trocar o enchimento. Essa era a parte da filtragem. A outra parte é a dosagem. Os pontos a serem observados em relação à dosagem dizem respeito principalmente à formação biológica. Nesse caso, podem ser algas azul esverdeadas. Outras formações orgânicas como essa também são possíveis. Para isso, por exemplo, você pode dosar biocida. Empresas químicas especializadas sabem a quantidade e quando esses biocidas devem ser dosados. Você pode contar com o apoio dessas empresas. Outro material que precisa ser dosado é o inibidor de corrosão. Não é para a torre em si, porque dentro da torre não há material sujeito à corrosão, mas há tubulações. No seu processo pode haver outros materiais e equipamentos que possam enferrujar. Mesmo que o inibidor de corrosão não esteja diretamente relacionado à torre, recomenda-se o seu uso. Outro produto químico é o anti-incrustante. O anti-incrustante é importante tanto para o lado da torre quanto para o lado do processo, sendo até mais importante para o lado da torre. Porque como a torre é uma estrutura atmosférica, há mais superfícies nela onde o calcário pode se depositar e secar. Usar um produto químico anti-incrustante é um pouco como varrer o problema para debaixo do tapete. Recomenda-se remover o calcário da água utilizando amaciadores de água. Mas se você não consegue fazer isso ou não consegue controlar, porque algumas águas podem ser muito calcárias e o amaciante de água pode não ser suficiente de forma alguma. Quando isso acontece, pelo menos você pode usar esse produto onde não deseja que o calcário se deposite. Ainda haverá calcário na água. Ainda não é uma solução perfeita, mas pelo menos o calcário não se deposita sobre o enchimento, o revestimento ou o equipamento mecânico não gruda ali. Não causa a formação de uma estrutura petrificada. Um dos produtos químicos que deve ser dosado na torre de resfriamento são os ácidos. Não sei qual ácido, pois isso varia de processo para processo. A escolha do ácido é um assunto um pouco delicado, porque nem todo processo pode usar o mesmo ácido. O ácido que você usa, quando misturado à água, ele forma um sal. Alguns desses sais são indesejáveis. E o fato de serem indesejáveis também varia de processo para processo. Por isso, de acordo com as necessidades do seu processo e com a quantidade de material presente na sua água, uma empresa química especializada deve fazer uma avaliação e decidir qual ácido deve ser utilizado. Dessa forma, tanto o pH da água é mantido quanto não se formam sais indesejáveis. Mas para manter o pH da água, no final das contas, é necessário dosar um ácido. Porque com a evaporação, o pH da água geralmente tende a se tornar mais básico. Você pode então dosar ácido para trazer o pH da água de volta ao nível inicial, ou seja, ao ideal de 7 pontos de pH. Uma das ações que podem ser feitas para prolongar a vida útil da torre de resfriamento é a manutenção. No sistema de distribuição de água, no enchimento e no eliminador, não há muito o que fazer em termos de manutenção. Além disso, se você já estiver realizando corretamente as dosagens e processos de filtração, nem será necessário. Basta dar uma olhada anualmente para ver se há algum dano mecânico, se algo quebrou ou está com defeito. Verifique no eliminador se os cassetes estão desarrumados ou se estão em boas condições físicas. Basta dar uma olhada geral no sistema de distribuição de água para ver se há algum aspersor balançando ou que não esteja fixo.
Também não é necessário fazer isso com frequência. Quando se fala em manutenção, o que deve vir à mente é a manutenção do grupo mecânico. É algo que acontece com bastante frequência, ocorre algum problema nas torres. Quando subimos na torre para resolver o problema, vimos que o problema já durava 3 meses. Suba na torre de vez em quando. Verifique se há alguma vibração exagerada no eixo do ventilador. Ouça o som. Há algum som perturbador no áudio que não deveria estar ali, como uma vibração? Verifique o indicador de nível de óleo. O óleo do redutor está na quantidade correta? Subir na torre de vez em quando para ver o que está acontecendo é extremamente benéfico. Além disso, há coisas que precisam ser feitas como parte da manutenção de rotina. Se você não tem uma torre onde a vibração é monitorada continuamente por um instrumento que fornece um sinal analógico de 4 a 20 miliamperes, pode haver um problema de vibração significativo sem que você perceba. Para evitar essa situação, é necessário realizar medições de vibração de forma rotineira no redutor, utilizando um dispositivo portátil móvel especializado, porque os interruptores de vibração geralmente são ajustados para valores de 12 milímetros por segundo ao quadrado. Antes de chegar a esse ponto, os redutores já dão sinais de que estão caminhando para lá. É necessário fazer a manutenção dos rolamentos dos motores de acordo com o tempo de uso. E claro, dos rolamentos do redutor. Está feita a lubrificação do redutor? Há muitas outras coisas que precisam ser feitas. Nós escrevemos esses procedimentos nos manuais de operação. Você pode encontrá-los lá. Todas as empresas do mercado fazem isso. Fornecem no manual de operação e manutenção, mas infelizmente não é muito seguido. Vale a pena fazer. Mesmo que não esteja escrito no manual, é fortemente recomendado monitorar constantemente a vibração. Porque geralmente nenhum problema de vibração aparece simplesmente do nada ou de repente. Na verdade, todos esses problemas se manifestam ao longo do tempo, mas como não são monitorados, ninguém fica sabendo. Só quando algo quebra, racha ou explode é que você fica sabendo. Se você monitorar constantemente a vibração e registrar isso, ao perceber o aumento, poderá prever que terá um problema. Assim você encontra uma solução antes que o problema aconteça. As soluções que você encontra dessa forma são tanto muito rápidas quanto muito econômicas.